Para fixar todo o conteúdo aprendido anteriormente, vamos fazer um exercício. Esse exercício está presente no McCabe também. Então, uma solução com 30% em massa de sulfato de magnésio e 70% de água, resfriada até 60 Fahrenheit. Durante o resfriamento, 5% da água no sistema evapora. Quantos quilogramas de sal são obtidos por quilograma de mistura original? Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é ir num gráfico que tem o comportamento do sal que a gente deseja e analisar o que está acontecendo e o ponto que ocorre a cristalização. A gente vai resfriar a água até 60 graus Celsius, então vamos guardar a temperatura. Temperatura de 60 Fahrenheit. Tem 30% em massa de MgSO4. Então, a massa de MgSO4 é de 30%. Então, 70% é o outro. Massa de água é igual a 70%. Um dado importante, 5% se perde. Então, 5% evapora. Esse dado vai ser importante para quando fizermos uma transformação. Ok. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vê um exercício de cristalização é ir atrás de uma tabela que revela o nosso comportamento. Essa aqui é uma tabela que revela o comportamento. Ela foi mostrada anteriormente. Ela mostra a nossa concentração de sulfato de magnésio em relação a uma temperatura dada em Fahrenheit. Nós queremos chegar a mais ou menos 60 Fahrenheit, ou seja, esse ponto aqui. Então, acompanhando a linha e acompanhando a curva de saturação, a intersecção é mais ou menos nesse ponto aqui. Aí a gente faz uma leitura simples. Está um pouco antes de 0,25. Então, eu vou colocar aqui o ponto de saturação. Então, a gente sabe que o nosso ponto de saturação é quando tem a concentração de sulfato de magnésio, MgSO4, igual a 0, eu vou colocar próximo de 0,25. 2, 4, 5. Se não me engano, o McCabe coloca o mesmo número, 2, 4, 5. Ok. Se vocês perceberem, a tabela ela não mostra o sulfato de magnésio puro. Ela mostra na forma dele heptahidratado. Então a gente vai ter que fazer uma transformação. E bom, o meio está cheio de água. Então essa água vai entrar no sal e vai deixar ele hidratado, que é o que está acontecendo antes. Então, vamos calcular. O nosso processo perdeu 5% de água. 5% dos nossos 70% inicial. Para onde que foi essa água? Ela foi para a forma... vamos calcular o quanto que perdeu. Vamos calcular então quanto que perdeu dessa água. 5% de 70, 0,035. Então a gente precisa achar um meio de amarrar, encontrar uma relação entre o sulfato de magnésio e o sulfato de magnésio heptahidratado. Então vamos lá. O sulfato de magnésio, ele tem massa molar de 120 gramas por mol. Putz, grila. O sulfato de magnésio, ele possui
heptahidratado, ele possui 246 gramas por mol. O sulfato de magnésio simples, ele possui 120 gramas por mol. Para cada sulfato de magnésio simples, gera um sulfato de magnésio heptahidratado. Então, nós precisamos encontrar quanta matéria tem na solução. Sabemos que tem 30%, mas o exercício não nos forneceu a entrada. Então, a gente usa simplesmente a mesma ferramenta. A gente usa uma base molar ou uma base mássica que está entrando 1 kg por segundo. Então, a gente vai ter a gente vai dimensionar o nosso problema para entrada de componente, que é justamente o que ele pede, entrada por componente, né? Por massa de componente. Então vamos lá, 30% de 1 kg é 0,3 kg. Então 0,3 dividido por 120, que é a massa molar, dá mais ou menos 0,0025 quilogramas. A gente vai trabalhar também com quilograma por quilomol, que também fica mais fácil. Aí fica 1 para 1, não precisa ficar multiplicando por 1000 toda hora. Então vai ter 0,0025 quilomol de MgSO4. Se para cada sulfato de magnésio origina um sulfato de magnésio heptahidratado, a gente pega a mesma quantidade molar e multiplica pela massa do sulfato de magnésio. Então 0,0025 quilomols vezes a massa molar dele, que é 246 quilogramas por quilomol. Então a gente consegue cortar as unidades. A gente vai ter mais ou menos 0,615 quilogramas. Ok. Então, a gente sabe que o quanto que entrou. Vamos realizar o mesmo processo de caixa que fizemos no exercício anterior de fundamentos de cálculo em processos. Então, está entrando uma solução, uma corrente feed, está ocorrendo um processo, aí tem uma parte de topo, que é a nossa água perdida, e tem uma parte de fundo, que é o nosso produto, o nosso produto a ser cristalizado, nosso CR. Então, o balanço de massa simples é o F, que é o nosso feed, vai ter que ser igual à nossa água perdida, mais o nosso cristalizado. Cristalizou, nós temos de solução cristalizada 615. E a nossa água que está entrando, a gente está usando uma base de 1 kg. Então, 1 kg vai ter que ser igual. Quantidade de massa de água perdida, 0,035 kg, mais o nosso sal cristalizado. Isso. Vai dar a nossa solução cristalizada. Nossa solução cristalizada, então, ela tem 0,0935. Ok, o nosso CR ele é composto pela solução que não cristalizou mais o cristalizável.
nosso cristal de sulfato de magnésio. A gente sabe que a nossa solução é de 615. Isso. Que a nossa solução é de 615. Então, para dar os 935, vai ter que ser o nosso cristal de sulfato de magnésio. Lembrando que ele está heptahidratado. Então, o nosso cristal de magnésio heptahidratado vai ser o 0,935 menos o 0,615. Vai ser igual a 0,35. Já acabou o nosso exercício? Não. A gente precisa transformar o heptahidratado no sulfato de sódio anidro, sem água. Então, a gente vai fazer o seguinte. O vamos continuar em azul. Só colocar essa parte aqui. O 0,245, que é o ponto de saturação, a gente vai amarrar ele em relação ao heptahidratado. Então, o que a gente quer? A gente quer por unidade anidra. Então, a gente vai colocar o 120, que é a massa de sulfato de magnésio, Mg, SO4, anidro, em relação à massa heptahidratada, a massa molar, 246 Mg, SO4, 7H2O. A gente criou, então, uma amarração. A gente agora tem a nova concentração para a relação de sulfato de magnésio anidro. Essa conta aqui, ela vai dar 0,5225. Ok. Quanto que está entrando no total? 1 quilograma. Essa aqui vai ser a nossa solução amarrada. 50225. Então, a gente vai ter 0,49, olha a chuva, 0,49772, 775. Ok. Para cada... Então, a gente tem um composto aqui anidro e vai ter, então, o resto, que é o não anidro. Fazendo um em relação ao outro, a gente tem 0,50225 dividido por 0,49775. Um em relação ao outro, a gente vê esse aqui, né, vezes o 0,35. Então, a gente tem a nossa concentração, saturação, para o sulfato heptahidratado. A gente precisa amarrar ele com o nosso sulfato anidro, que é o que o exercício pede. Então, a gente tem esse número aqui, que é a concentração de um pelo outro. Fazendo o total, que é 1, menos a solução de saturação do sulfato de magnésio heptahidratado em relação ao sulfato de magnésio anidro, a gente tem essa quantidade aqui. Se para cada sulfato de magnésio heptahidratado tem um sulfato de magnésio anidro, e a gente descobriu que tem uma relação de 0,35, a gente divide a nossa relação que achamos pelas massas
pela a relação que sobrou. Esse número aqui, ele vai dar 0,3531. Esse aqui é a solução que sobrou. Quanto que a gente tinha no começo de sulfato de magnésio heptahidratado? 0,615. Menos isso aqui que sobrou, que a gente fez uma amarração. 0,3531. Um menos o outro, a gente tem o nosso sulfato, a massa do sulfato de magnésio anidro cristalizado, que é de 0,261. Essa aqui é a massa de sulfato de cristal gerado para cada 1 kg de componente. Bom, eu cheguei até o fim da explicação, espero que tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, escreva tudo que foi bom nessa aula, tudo que foi ruim, a gente fará melhor na próxima aula.